Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem legal que tá na banca agora e eu acho que vale uma conferida de todo mundo, tá? Acho que é uma coisa que vale você dar uma olhada. Material é esse aqui, lançado recentemente pela Panini, o Imortal Punho de Ferro, As 7 Cidades Celestiais, custando R$28,90. É caro, mas tem muito material aqui dentro, por 220 páginas de quadrinho, com papel LWC, capa cartão, trazendo as edições de 8 a 14 de The Immortal Iron Fist e Iron Fist Annual número 1. Iron Fist, não First, tá? First é primeiro, Fist é punho, tá? Então temos aqui um bom número de edições. Que material que a gente tem aqui, Rodrigo, que é tão interessante, tão importante assim? Bom, vamos lá, por parte. Para você que comprou o encadernado capa vermelha da Salvat do Punho de Ferro, que é um material muito bom, tá? Ou para você que comprou o primeiro encadernado dessa coleção aqui, o Imortal Punho de Ferro. Comprou um dos dois? Show! Agora você vai comprar esse aqui, que é a continuação. O primeiro encadernado tem um review aqui no canal, é um material muito legal. É o primeiro arco do Punho de Ferro, escrito pelo Brubaker e pelo Matt Fraction. São dois roteiristas muito bons, com muita qualidade, fazem um trabalho sério, um trabalho adulto, um trabalho bem interessante, com um desenho do David Arra, principalmente, mas existem alguns outros desenhistas ao longo das edições, às vezes pegando uma página ou um determinado flash de tempo, e funciona muito bem, tá? Então, com relação à parte artística, tanto roteiros quanto arte, é um material muito bom, assim como a edição anterior. Então você pegou aí o primeiro encadernado, que a gente revisita a história do Punho de Ferro, a gente volta à origem do Punho de Ferro, que é tão legal, tá? E tem até, também, se você quiser ler a origem do Punho de Ferro, lógico que para quem comprou a capa vermelha já leu a origem do Punho de Ferro. Para quem não comprou, tem a capa preta da Salvat, Origens da década de 70, que tem review aqui no canal também, que tem a origem do Punho de Ferro lá. O Brubaker e o Fraction revisitam a origem e acrescentam novos detalhes, aumentam a mitologia do personagem, mostram como funcionavam os punhos de ferro do passado, lógico que só pincelando, mas eles dão uma abrangência muito maior à questão da cidade lá celestial, acerca de todas essas coisas mitológicas, eles ampliam muito o escopo disso e é muito legal. A premissa dessa história aqui é a seguinte: essas 7 cidades celestiais são cidades similares à cidade onde o Punho de Ferro foi treinado. O Punho de Ferro foi treinado numa cidade mística, celestial, que só surge para a humanidade uma vez a cada 10 anos. Então, caso você esteja passando pelo meio do Himalaia, em determinado ponto, no dia certo, a cada 10 anos, aparece uma passagem também para os escolhidos ou algo assim, e você consegue entrar na cidade, tá? Depois você entra, tu fica 10 anos lá que não tem como sair. Essa cidade, assim como as outras 7, produzem um mestre de artes marciais. No caso, a cidade do Punho de Ferro produz sempre um punho de ferro. E cada cidade tem o seu representante específico, a sua arma celestial específica. O que é uma ideia muito legal, tá? Então acaba criando, como aqueles filmes mesmo de Kung Fu e tal, acaba criando aqueles personagens todo baseado num determinado estilo. Aí ele tem uma determinada roupa, os golpes dele são baseados naquela toda a nomenclatura, naquela cultura, tudo naquele temático para o que tem a ver com a cidade, tá? Então tem lá os lutadores, os 7 lutadores que vão competir nesse torneio de artes marciais, que além de definir quem é o fodão das 7 cidades, vai definir também qual é a cidade perdedora, que vai ficar fora desse revezamento de aparecer para a humanidade durante trocentos anos também, tipo 50 anos, então uma porra assim, tá? Mas isso é ínfimo, tá? Não é isso que importa. Então a graça é que tem uma porra de um torneio e obviamente o Punho de Ferro tem que participar do torneio. Ele é a arma desse momento, ele tem que participar do torneio, ele é obrigado a participar do torneio. Então a gente já começa com essa premissa, que é bem legal, tá? Então toda essa mitologia, essa mística da cidade e das outras, os outros lutadores, que a gente quer saber como são, quais são os poderes, os mistérios, tá? Então isso é muito legal, tá? Junto a isso, paralelo a isso, a gente tem uma outra história rolando, cara. A gente tem um vilão tentando invadir de qualquer forma a cidade celestial, porque ele tá puto com a cidade celestial e quer derrubar aquilo lá. Então ainda vai estar rolando uma treta ali envolvendo o Luke Cage, mais umas heroínas ali, tal, para tentar resolver isso. Então tem duas tramas paralelas
que acabam se tornando várias subtramas, e ainda tem a porra do torneio, e ainda tem um monte de negócio que deixa a revista bem legal, bem movimentada e muito interessante. Esse aumento da mitologia em cima do personagem que o Brubaker e o Fraction fizeram é muito legal, tá? A gente vai acompanhando não só o torneio, essa aventura secundária, essa história paralela, os lutadores, tudo isso, mas a gente acompanha também histórias passadas do Punho de Ferro anterior, e a gente vai começando a descobrir que tem, cara, muita treta envolvida, muitas coisas ali jogadas embaixo do tapete, por baixo do bastidor, tem muita coisa errada acontecendo, e a história se torna uma história muito rica, muito interessante e muito divertida. Com bastante ação, com bastante elementos mesmo de filme de Kung Fu, principalmente por causa do torneio, com muita coisa legal. É uma HQ muito, muito boa, tá? Lógico que não é uma obra, entendo, muito boa assim. Porra, isso aqui era uma revista mensal, cara, tá? Isso não foi pensado pra ser uma graphic novel, pra ser nada disso. Isso aqui era a revista mensal que o Brubaker e o Fraction escreviam. No personagem que hoje, embora tenha ganho, né, um status mais elevado, talvez até por causa desse material que trouxe o personagem de volta pro mainstream e agora tá ganhando uma série, é uma revista mensal. Então tem um mérito muito grande de ser uma revista fluida, divertida, que muda de desenhistas de acordo com o momento temporal. Vai contar sobre um Punho de Ferro do passado, aí muda a arte da história, bota outro desenhista para fazer aquelas 3, 4 páginas. Isso dá uma dinâmica muito legal, e o Brubaker, ele sabe trabalhar muito bem essa questão de viagem temporal, que ele já trabalhou também no Capitão América, naqueles encadernados do Capitão América, essa questão de trabalhar presente e passado, ele faz muito bem isso. Então é muito amarradinho e é muito legal, tá? Uma história muito boa, muito interessante, e eu acho que vale até pra você que quer conhecer o personagem. Rodrigo, eu não comprei o primeiro encadernado, eu não vou entender nada, meu Deus e tal. Não é por aí, tá? A não ser que, obviamente, que existe o grande problema da maioria dos colecionadores, que é não querer comprar um número que não seja o 1 e continuar dali, você comprar uma coleção já começada. Mas é possível que você compre somente o número 2 para ver se realmente te interessa o material, sem ter comprado um. Porque o número 2 já começa, esse aqui, já começa a partir do momento que o Daniel Rand, o Punho de Ferro, ele tá na cidade esperando para começar o torneio. Então o arco de histórias que está presente nessa edição é muito fechado. Ele não depende completamente de uma leitura prévia do primeiro encadernado. Você não precisa ter lido, porque o primeiro encadernado tem uma história bem diferente disso aqui. A gente tem até algumas revelações ali, mas que eu vou te dizer que elas não são totalmente fundamentais para que você entenda o que vai acontecer, tá? Eu acho que é possível você entender, eu acho que é possível você se divertir com esse material, e é uma oportunidade de você ler uma coisa boa do Punho de Ferro, porque quando sair a série, que vai sair em breve, provavelmente você vai ficar naquele furor de, porra, eu quero ler alguma coisa do Punho de Ferro, e não sei o que vai ter para você ler no momento, tá? Então já é alguma coisa que pode ser legal. A qualquer momento também é relativamente fácil você encontrar a capa vermelha do Punho de Ferro. Então se você se divertiu com esse material, você pode, porra, acho que vale a pena então investir 40 pratas na Punho de Ferro da capa vermelha, que talvez esteja lá na Livraria Cultura, largado, ou numa comic shop, em qualquer lugar, e comprar essa Punho de Ferro da capa vermelha, que é a história anterior, e aí fica tudo por isso mesmo, tá? Então eu acho que vale arriscar nessa, porque é uma história bem legal e que não precisa completamente de você ter entendido e ter lido material prévio disso, tá? Ali, a edição número 1, ela é uma edição que, embora tenha justamente essa questão da gente descobrir mais coisas sobre o passado, sobre outros Punhos de Ferro e tudo mais, mas ela não é fundamental para essa daqui mesmo. É um arco fechado, separado, diferente. Eu acho que dá pra ler, tá? Material muito bom, muito legal, arte, roteiro, tudo muito bom, e acho realmente que vale a compra. Esse material tinha saído já aqui no Brasil, naquela revista Marvel Apresenta, que trouxe toda essa fase do Brubaker com Fraction. A Panini está relançando todo esse material nesse formato aqui, e ainda deve sair mais 2 encadernados, se eu não me engano, para completar toda essa extensa fase, que são 20 e poucos números desse material. Então também é legal que você compre para que você faça a coleção, que você leia o resto também, e depois dá um jeito de tentar o número 1, né? Uma dúvida que pode estar pairando aí na cabeça da galera:
Onde está a edição número 7, Rodrigo? Por quê? A edição número 1, tanto na capa vermelha quanto na Panini, ela trazia de 1 a 6 de Imortal Punho de Ferro. Essa traz de 8 a 14. A número 7 desapareceu. Como assim? A Panini é uma incompetente? Como ela não lança a edição número 7 e tudo mais? É o seguinte, uma coisa muito comum, não é que aconteça sempre, mas é uma coisa que acontece, tá? E inclusive com o Brubaker, ele encerra um arco de história e antes dele passar para o próximo, às vezes ele escreve uma história que não tem nada a ver, não é relevante para os arcos, entendeu? Elas não dão continuidade. Ele fez isso no Capitão América. Para quem tem as edições do Deluxe do Capitão América do Brubaker, já pode ter reparado, não sei se reparou, que entre um encadernado e outro você vai perceber que falta uma edição, que é justamente uma edição que ele escreveu ali que não tem nada a ver com o material que estava, é uma edição fechada. Depois ele continuou, foi para outro arco. E aqui aconteceu a mesma coisa. Tem o primeiro arco do Imortal Punho de Ferro, ele faz uma edição sobre o Pirata Punho de Ferro lá, de sei lá quando, e aí depois ele continua fazendo o segundo arco. Então essa edição a Panini realmente cortou. Pô, Rodrigo, não era pra ter cortado. Cara, são escolhas editoriais. A Panini da primeira vez que publicou, lançou esse material, lançou a edição número 7, agora ela resolveu tirar. Eu entendo o fato dela tirar, porque se ela bota mais 20 e poucas páginas de um material que não tem a ver com o arco, depois nós mesmos poderíamos estar reclamando que a revista ia estar custando 30 e poucos reais ao invés de R$28,90, que já é um preço elevado. Então, bom, vamos tirar algo que não é relevante, que talvez as pessoas não percebam que a gente tirou, e vamos botar só o arco fechado, que é muito mais importante, que é o que realmente a gente quer ver, né? Então, sei lá, é a minha opinião. Acho que acertou com relação a tirar isso aí. Não se preocupem, não perdemos nada fundamental para a história. É uma historinha fechada que não vai a lugar nenhum, tá bom? Então, Imortal Punho de Ferro tá na banca, acho que é muito legal e acho que vale a pena. É caro, mas é um material de alto nível, material com uma qualidade muito boa e de um personagem que você não vai encontrar todo dia na banca. Então, acho que vale a compra. Imortal Punho de Ferro tá na banca, vai lá e dá uma olhada. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Espero que você tenha curtido esse programa, tá? Espero que tenha sido útil. E pra galera nova no canal, cara, bem-vindos, espero que você tenha gostado do programa. Os programas aqui são grandes mesmo, eu falo muito, não tem jeito, tá? E isso não vai mudar. Então acompanha a gente por aqui e pelo Facebook do Barba. Você curtiu? Pô, bem-vindo, cara. Que bom que você curtiu. Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Um abraço e até o próximo programa.